Olá, bem-vindo ao nosso devocional. Eu sou Priscila Rodrigues e hoje nós vamos começar essa série sobre a Galeria dos Heróis da Fé. A cada episódio nós vamos estar falando de um deles, contando a história para você e trazendo a aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Se você gosta de aprender mais da palavra, clique no botão inscrever para você receber mais conteúdos como esse. Aqui eu te ensino sobre a palavra de Deus, te ajudando a crescer na graça e também no conhecimento. Muito bem, vamos começar. Hebreus capítulo 11. A pergunta que não quer calar. Por que esse tema, Galeria dos Heróis da Fé? Bom, Heróis da Fé foi a forma como o autor aos Hebreus definiu o exemplo que ele deu de vários homens extraídos do Antigo Testamento. Homens e mulheres que usaram a fé para vencer nas provações e viver uma vida de propósito. Eu e você também podemos nos tornar um herói, uma heroína da fé, caso nós decidirmos viver uma vida debaixo da palavra de Deus, vencendo os desafios pela fé e vivendo o nosso propósito. Mas afinal de contas, o que é fé? Hebreus capítulo 11, no primeiro versículo vai definir, e ele diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, ou seja, a certeza das coisas que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então vamos falar do quarto herói que aparece nessa lista, e o nome dele é Abraão. A história de Abraão está narrada em Gênesis, capítulo 12, 1, 4. Ele obedeceu ao chamado de Deus, deixando a sua casa, confiando em Deus para que lhe mostrasse para onde ir. Quando Deus nos chama para servi-lo, obedeçamos imediatamente, mesmo quando nós não compreendamos. Abraão morava com seus pais e com a sua família, e a voz de Deus bradou para ele, dizendo: Abraão, sai da tua casa e do meio da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. Abraão, então, ele vai obedecer à voz de Deus, ele vai pegar, então, Sara, sua mulher, e ele vai sair, e juntamente também com seu sobrinho. Ele sai do meio da parentela e ele vai a caminho em direção a terra que Deus lhe mostraria. Ele não sabia para onde ele iria ainda. Ele não tinha a cidade certa, o lugar específico, mas ele obedeceu à voz e disse: se Deus falou, eu vou obedecer. Então, pela obediência de Abraão, Deus ele vai cumprir a promessa feita a ele, e Deus disse: através de ti farei uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio da tua descendência. Você percebe que Abraão, ele foi o pai da fé. A Bíblia quem disse, a palavra que chama Abraão o pai da fé. Por quê? Ele creu sem duvidar. Ele acreditou na promessa de Deus. Quando Deus faz a promessa que Abraão teria um filho, que dele sairia uma grande nação, ele era avançado em idade, a sua esposa também era avançada em idade, a esposa dele também era estéril, ou seja, não podia gerar filhos, mas independente de toda essa dificuldade, Abraão simplesmente decidiu crer na promessa que Deus fez. O que nós podemos aprender aqui com Abraão é a fé que ele teve para crer nas promessas e viver cada uma delas. Que possamos ter a fé de Abraão para acreditar quando o Senhor nos der uma ordem, nós possamos obedecer e crer que todas as promessas que Deus nos fez e liberou sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nenhuma delas cairão por terra, mas antes todas elas virão se cumprir, porque o nosso Deus ele é fiel para honrar com a sua palavra. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Eu não sei qual é a promessa que Deus te fez e você está esperando nele. Descansa o teu coração, fortaleça a tua fé e acredite que vai chegar o tempo dessa promessa se cumprir. Deus já tem o dia certo para realizar a palavra que ele liberou sobre a tua vida. Não importa a dificuldade. Abraão olhava para o cenário, era totalmente contrário à palavra que ele recebeu de Deus. Deus disse que ele seria pai de multidões, mas ele não era pai nem de um filho, porque a sua esposa ainda era estéril.
Ou seja, na visão humana era impossível ele gerar, era impossível disso acontecer. Mas ele se agarrou na promessa. Ele creu que maior era o Deus que fez a promessa do que as dificuldades que ele estava enfrentando no momento. E assim como Deus falou, a Bíblia diz que Deus determinou o tempo e Deus deu a ele o filho da promessa, que era Isaac. E de Isaac veio Jacó e Esaú, e desses vieram os 12 patriarcas, e daí em diante a descendência só cresceu, nasceu então a nação de Israel, e deles nasceu também a Igreja de Cristo, aonde nós estamos até hoje. E, enfim, todas as famílias da terra foram abençoadas pela descendência de Abraão, porque de Abraão também veio o Messias, Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade e nos dar o direito de vida eterna. Então ore comigo agora. Pai, dai-nos fé como de Abraão, para que possamos crer na sua promessa. E mesmo que o cenário esteja contrário, mesmo que nós olhemos ao nosso redor e pareça que tudo esteja tão difícil e distante da realização da tua promessa, que possamos nos agarrar na tua palavra, que possamos crer no que o Senhor falou, porque vai ser do jeito que o Senhor disse. Não importa a dificuldade, a tua palavra é o que vai prevalecer sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que possamos cumprir o propósito que o Senhor determinou para nós. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E, já que você chegou até aqui, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.